A graça e a paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui comigo. Estou aqui para trazer mais uma porção da palavra do Senhor Deus para você, para a edificação da tua vida espiritual. Eu vou falar sobre chamado. Você sabia que o chamado de Abraão é o teu chamado, é o meu chamado, é o chamado de todo cristão? E, portanto, que nós devemos também imitar o mesmo caminhar de fé que Abraão teve em Deus, nós devemos imitar também? Para que o nosso ministério seja bem sucedido, para que a nossa vida venha a ser desenrolada em todos os aspectos, porque quando você vai bem no campo espiritual, tudo vai bem aqui no campo físico. Não quer dizer isto que você não vai passar por problemas, você não vai ter dificuldades, afinal nós estamos num mundo de provações, um mundo onde nós temos que passar por muitos testes para a edificação da nossa própria fé, para o amadurecimento da nossa fé. Mas quando você caminha nas mesmas pegadas do teu pai, do meu pai, do nosso pai Abraão, que foi o pai da fé, o pai, o grande pai, como exemplo de uma confiança inabalável em Deus, então as coisas começam a fluir muito mais rapidamente, de uma forma muito mais livre no nosso campo espiritual. E isso coopera com a nossa felicidade, isso coopera com a nossa paz, isso coopera com vários fatores na nossa vida. Às vezes a sua vida não se desenrola porque você não tem caminhado nos mesmos passos de fé, baseado no relacionamento profundo com Deus, como Abraão fez. Eu vou ler o texto aqui, que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler apenas o versículo 1. O resto você já sabe, talvez até cite aqui, dependendo do caso. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão. Eu vou falar Abraão por força do hábito, tá? Mas o nome dele antes era Abrão e depois Deus mudou para Abraão, representando uma mudança de vida, uma transformação de vida. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E a partir daqui Deus faz uma série de promessas grandiosas para Abraão, de que ele será bendito, a descendência dele seria numerosa e será, como foi, tem sido numerosa sobre a face da terra, e proteção espiritual também, dizendo que abençoará os que abençoarem, tanto ele quanto a descendência dele, quanto também será amaldiçoado todos aqueles que levantarem maldições, acusações contra Abraão e contra a sua descendência. Nós somos descendência de Abraão. Mas vou me fixar aqui no versículo 1, onde fala assim: Disse o Senhor a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Olha só, 3 aspectos há nessa passagem, que diz respeito ao teu chamado, ao meu chamado, e que dizia respeito ao chamado de Abraão, que ele cumpriu fielmente esse chamado. Primeiro ponto aqui, se você quer ser muito bem sucedido no campo espiritual, você tem que ter consciência, é o primeiro ponto, de que você tem um chamado. Chamado para quê? Deus te chama com um propósito. E qual é esse propósito? Você conhecê-lo. Deus chamou Abraão não para deixá-lo jogado em qualquer canto do mundo, ou somente para dizer que havia chamado Abraão. Não, Deus chamou Abraão com um objetivo, com um propósito definido, que é o mesmo propósito seu, é o mesmo propósito que Deus tem para mim e para todos os filhos e filhas de Deus. Que propósito? Conhecê-lo. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Nós temos que conhecê-lo. Isso só é possível mediante o relacionamento prático com Ele através da palavra do Senhor Deus, colocando em prática a palavra de Deus. O relacionamento com Deus é baseado numa confiança plena no Senhor. Como nós, afinal de contas, vamos pregar um Deus que nós não conhecemos? Então, este é o primeiro ponto. Nós somos chamados para conhecê-lo e mantermos um relacionamento vital com Ele, vital para o nosso espírito, baseado num relacionamento de confiança, de uma fé viva, para que nós venhamos conhecê-lo, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que expressá-lo ao mundo. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que nos separar, ou seja, a palavra santificação no hebraico significa separação. Então, separar ou separação significa separação. Temos que nos separar daquilo que nos contamina, daquilo que bloqueia o nosso caminho espiritual, para que as coisas venham fluir. Tem muitos cristãos cujas vidas espirituais não têm fluído porque eles não têm se separado daquilo que não tem agradado a Deus. E a Bíblia Sagrada nos traz várias orientações daquilo que não agrada a Deus. Se a sua vida, você tem que fazer uma autoanálise. Se ela não está fluindo, se ela não está caminhando, tem alguma coisa que está impedindo teus passos espirituais, tem alguma coisa que possivelmente você precisa se libertar, você precisa largar a mão daquilo, você precisa cortar o vínculo com aquilo que está contaminando o teu espírito, trazendo fraqueza para o teu espírito, aquilo que não está cooperando em nada com os valores da vida eterna em teu espírito. Enquanto você não fizer isso, não tem como o teu ministério, a tua vida espiritual deslanchar.
Eu preciso fazer isso, você precisa. Todos nós temos uma ou outra hora constantemente fazermos um balanço, né? Um balanço geral da nossa vida, fazermos uma autoanálise sobre como está indo a nossa vida espiritual, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser abandonado e para que a nossa vida espiritual vá para frente. Isso chama-se na Bíblia Sagrada santificação. Por isso que Deus falou para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Ou seja, Deus não estava falando para Abraão desprezar a sua família, desprezar o pai e mãe de forma alguma, como muitos compreendem, mas não entrar no mesmo sistema de idolatria como era o caso dos pais de Abraão, não entrar no mesmo sistema infrutífero de tradição religiosa, mas pelo contrário, Deus estava chamando Abraão, ao contrário do estilo de vida que seus pais tinham, os pais de Abraão tinham, mas estava chamando Abraão para ter uma espiritualidade fecunda, frutífera, uma espiritualidade prática com o próprio Deus. Daí o motivo de Deus falar: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Esse é o segundo ponto, santidade, santificação, que é separação. E o terceiro e último ponto, Deus fala para Abraão, terminando o versículo 1. Ele termina o versículo 1 dizendo: para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, visão de eternidade. Deus tinha promessas tanto terrenas quanto espirituais para Abraão. Agora, é impossível nós continuarmos caminhando com Deus se a nossa visão for terrena e não eterna, se a nossa visão for para as coisas de baixo e não para as coisas de cima, para a eternidade. Se você quer ser um cristão espiritual, você tem que ter uma visão na eternidade. Você tem que trabalhar aqui, mas preparando-se para a eternidade, preparando o teu espírito. Essa é a visão, porque se você tiver uma visão terrena, a tua visão será limitada, sua visão será distorcida, sua visão será corrompida. Então, estes são os 3 pontos para a execução de um chamado abençoado na vida de Abraão e, portanto, como nós somos descendência de Abraão em Jesus Cristo, nós também temos o mesmo chamado. Essas 3 coisas precisam ser feitas na nossa vida para que nosso ministério espiritual venha deslanchar, para que a nossa vida espiritual em si venha deslanchar e nós sejamos verdadeiros embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém? Então fique com essa palavra e não esqueça desses 3 pontos. Não esqueça. Chamado envolve relacionamento de confiança com Deus, é o primeiro ponto. Separação das coisas que contaminam, ou seja, santificação é o segundo ponto. E o terceiro, visão na eternidade. Amém? Que Jesus abençoe a tua vida grandemente para a glória de Deus.